Aleluia. Aplaudam Jesus mais uma vez. Amém? Jeremias 33. Abra comigo a tua Bíblia em Jeremias 33. Você que não trouxe Bíblia, veio para o culto para quê? Trouxe seu celular, mas não trouxe sua Bíblia. Você não tem vergonha? Isso aqui não é um clube social, isso aqui é igreja, é culto. Se você perdeu o costume de vir na igreja sem a sua Bíblia, hoje, em nome de Jesus, muda. Aleluia. Na próxima vez, entra no carro, venha com a sua ferramenta. Está vendo que agora você não consegue ler? Não coloca nada no telão, não. Não coloca nada no telão. Esses telões, eles são muito bons, mas estão atrofiando a nossa fé. Estão atrofiando a nossa caminhada com Cristo. Não importa quão chique você esteja, ou você seja, e se você tem iPhone 17, que tem 3 versões bíblicas, não interessa. Não abra mão de andar com uma Bíblia de papel. Telefone pode ficar sem carga, telefone pode roubar, telefone pode quebrar. Telefone não é Bíblia, telefone é telefone. Bíblia é Bíblia. Bíblia é espada. Bíblia é autoridade. Bíblia é o teu passaporte. Se alguém te encontrar num restaurante com um telefone, lendo a Bíblia, vai pensar que você está nas redes sociais, fazendo outra coisa. Mas se alguém te encontrar num restaurante com a Bíblia aberta, você não sabe o incômodo que gera. Só para entendermos a diferença. Aleluia. Em nome de Jesus, se você verdadeiramente é cristão, na próxima vez, no próximo culto, não entre aqui sem a sua Bíblia. Não se acostume com isso. Jeremias 33, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Versículo 3: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Grandes e ocultas. Grandes e ocultas que ainda não sabes. Pai, em nome de Jesus, estamos com as nossas Bíblias abertas. Amamos a tua palavra, amamos a tua voz e amamos estar na tua casa. Ninguém nos obrigou a vir para cá, viemos por livre e espontânea vontade. Então não agiremos como se fôssemos obrigados a estar aqui. Nós vamos sorrir, nós vamos nos alegrar, nós vamos aplaudir, nós vamos ofertar, nós vamos abraçar, nós vamos adorar, porque é bom estar na casa do Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Mais uma vez, fale conosco através dela. Seja incisivo, Pai. Seja contundente, Pai. Ensina-nos o que ainda não aprendemos. Nos mostre o que ainda não vimos. E nos convença do que ainda insistimos em permanecer iguais. Muito obrigada pela tua fidelidade. Abençoe a tua igreja, cada homem, cada mulher, cada família, cada jovem, cada adolescente, as crianças lá no culto delas. Pai, no nome de Jesus Cristo, cuide das nossas famílias, cuide da nossa casa, cuide dos nossos amigos. Já consagramos a nossa semana nas tuas mãos. Guie os nossos passos, nos ensine a te amar, nos ensine a te confiar, nos ensine a depender de ti, nos ensine a te ouvir, nos ensine a entender o que tu queres. Muito obrigada. Encha, Senhor, os umbrais desta casa com nível de glória, Deus, que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Derrama temor em nosso coração, em entender verdadeiramente que o Senhor está aqui nesse lugar. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Fale
Fale conosco mais uma vez, através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, agradecendo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, no texto que nós lemos, o Senhor fala diretamente com Jeremias, assim como diz o primeiro versículo do capítulo 33. Esta é a segunda vez, frisa o texto, e ele está encarcerado, ele está preso, e no pátio da prisão, ele ouve a voz do Senhor. Quem é a pessoa que, estando preso, ouve a Deus? É alguém que as cadeias físicas não podem aprisionar. É alguém que está dentro de uma prisão, mas a prisão não está dentro de si. E não tem coisa mais bonita do que ser uma pessoa que pode estar a viver situações, mas as situações não te têm. Não tem coisa mais bonita do que estar a viver realidades desafiadoras e entender que elas não têm o teu coração, elas não têm a tua devoção e elas não têm a tua total atenção, porque a tua total atenção está virada para o Senhor. E se Jeremias está preso, mas consegue ouvir a voz de Deus, é porque enquanto preso, ele gasta tempo falando com Deus. Ele gasta tempo orando. Deus fala com quem ora. Deus se revela a quem ora. Então, se ontem nós fomos convocados a voltar a arder, hoje eu quero te convidar, volte a orar. Porque onde tem oração, o Espírito Santo está. Nós temos aberto mão da responsabilidade da oração. Tem sido mais fácil pedir oração dos outros do que nós mesmos nos posicionarmos em oração. Mas hoje eu quero te convidar a refletir na importância da oração. Quando começa o ano, existem vários pastores, pastoras, escritores lançando devocionais muito bonitos, que a essa hora já estão a escrever para que 2027 o devocional esteja pronto. Isso é muito bom, tem muitas vantagens, porque você terá ali um devocional, não é, para poder fazer bem regradinho e bem bonito. Só que ao mesmo tempo está também trazendo alguns perigos. Dependermos de devocionais prontos, comermos uma comida já pronta, feita por outra pessoa, e não aprendermos a produzir a nossa própria comida diante do Senhor. Então o que acontece? Os devocionais já trazem um devocional, um versículo, uma dinâmica, uma oração repetida. Aí você abre no dia 1, já está lá 1 de janeiro. Você faz já a leitura, faz já a dinâmica, faz já o exercício, faz já bem bonitinho, posta lá nos stories e já está. No dia 2 a mesma coisa, no dia 3 a mesma coisa. Às vezes esquece no dia 5 e no dia 7, aí depois volta no dia 8. Às vezes ou retoma, depois ultrapassa, ou continua em fevereiro e depois e assim sucessivamente. O que acontece? Isso é bom porque você se compromete em ter uma vida devocional. Só que isso denuncia uma verdade: ninguém que não tenha uma vida devota consegue ter uma rotina devocional. A rotina devocional é consequência de uma vida devocional. Só que a vida devocional é resultado de uma pessoa que conhece Deus profundamente, tem prazer em se relacionar com Ele e ao mesmo tempo, muito mais do que algo pronto, tem prazer em produzir o seu alimento espiritual. O que está acontecendo com a nossa geração? Nós vemos pessoas que estão fisicamente eretas, mas espiritualmente encurvadas. O que está acontecendo com a nossa geração? Nós vemos pessoas que estão fisicamente livres, mas espiritualmente
prisioneiras. O contrário de Jeremias. Jeremias estava fisicamente preso, mas espiritualmente livre. E é por isso que ele conseguia ouvir a Deus mesmo numa prisão. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segura um pouquinho aí, filho, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho o piano. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós precisamos ser sarados na nossa vida de oração. Nós não estamos orando como deveríamos. Uma pessoa que não ora fica doente. Uma pessoa que não ora fica ansiosa. Uma pessoa que não ora fica confusa. Uma pessoa que não ora fica emocionalmente vulnerável. Uma pessoa que não ora é prato cheio para o inferno e os seus ataques. Então, a despeito de 2 Crônicas 7,14, precisamos voltar a ser essa igreja que ora. Você que já tem orado, continue. Você que tem negligenciado a tua vida de oração, volte a orar. Deixa eu te perguntar, é mais fácil para você orar por você mesmo ou é mais fácil pedir oração para alguém? Nós estamos confiando mais nas orações dos outros. Você ora por mim? Você ora por mim? Observe que às vezes vamos em lives de pessoas que fazem aqueles propósitos, né? 21 dias disso, 14 dias disso, um mês de oração disso, 40 dias disso. É maravilhoso. Só que quem te garante que aquela pessoa vai realmente orar por você se nem você ora por você? Quem te garante que aquela pessoa vai dobrar joelho e dizer: Senhor Jesus, eu estou diante da tua presença, orando pelo irmão fulano, pela irmã fulana? Porque nós hoje não somos mais pessoas que têm caderninho de oração. Temos que voltar a ter caderninhos de oração. Parar para orar. Não significa que não pediremos mais oração para os outros. Pediremos. Só que além de pedir oração para os outros, nós também teremos que orar por nós mesmos. Nós teremos que orar pela nossa casa. Nós precisamos, porque o que faz Jeremias ouvir a voz de Deus é a sua devoção. O que faz Jeremias estar preso fisicamente, mas não estar preso espiritualmente, é a sua devoção, mesmo dentro da prisão, porque nenhuma cadeia consegue aprisionar o homem e uma mulher livres em Cristo Jesus. Nada pode aprisionar o homem que tem intimidade com Deus, uma mulher que tem intimidade com Deus. Nada pode segurar, nada pode atrapalhar, nada pode complicar. Eu não sei você, mas eu não conheço uma pessoa mais poderosa do que aquela que ouve Deus. A pessoa mais poderosa não é a mais bonita. A pessoa mais poderosa não é a que sabe mais sobre etiqueta. A pessoa mais poderosa não é a que fala 3 línguas, 4 línguas, 5 línguas. A pessoa mais poderosa não é a mais viajada. A pessoa mais poderosa não é a mais rica. A pessoa mais poderosa é aquela que carrega Deus, sabe falar com Deus e sabe ouvir a Deus. Essa pessoa é perigosa, porque quando ela diz: eu estou buscando ao Senhor, uma pessoa que ora é perigosa. Uma pessoa que ora é perigosa para o inferno. Uma pessoa que ora é uma ameaça contra o inferno. A oração precisa ser resgatada nas nossas vidas. E aí tem também o outro lado, de pessoas que oram tanto pelos outros, mas desaprenderam a orar por si. Há um tempo atrás eu fui me pegar orando e de repente eu estava aflita e a oração não fluía. E existem esses dias, porque a oração ela tem 3 níveis. Você começa no primeiro e é aquele momento que as palavras ficam difíceis e a tua mente buga e um negócio estranho e você tenta falar, e aí se você não tomar cuidado fica naquele: amém papai, oh Senhor, verdade, é Deus. Aquela coisa miserável. Porque a tua carne luta contra o espírito, para que você não seja elevado no nível maior.
Mas aí de repente, se você por obediência, porque a vida cristã não é sobre sentir, mas é sobre obediência, você continua, você já vai no segundo nível. No segundo você já começa a perceber: Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu dependo do Senhor, que sem Ti eu não sou nada, eu preciso de Ti. O Espírito Santo já começa a ser ativado. Então nessa dinâmica fica mais fácil. Parece que tem um anjo à frente de você com um papiro te falando as palavras, e as palavras começam a ser derramadas. E no terceiro nível, você começa em português. No terceiro, você já começa em línguas. Se você fala espanhol, vai no espanhol, vai no inglês. Às vezes tem gente até que nem aprendeu inglês, mas de repente está orando em inglês, está orando em espanhol. De repente já ora de olho aberto. De repente já anda de lá para cá. De repente o timbre estava um pouco mais suave, aí já começa a falar mais alto, parece um trovão. De repente estava com as mãos baixas, aí começa a levantar a mão, começa a se mover em direções, porque o Espírito Santo começa a dizer: ora naquela direção, ora para cá, ora para cá. De repente ela já não se aguenta, ela fica de joelho, ela chora, ela pula, ela profetiza, ela declara, Deus manda nomes e tudo começa a acontecer. E eu amo orar, porque um dos meus dons é intercessão. Eu amo orar. E de repente eu estava lá, gente, a pessoa que ama orar, as palavras não vinham. E eu, Deus, meu Deus, aí você já pensa: eu repreendo todo ataque. Não é ataque, é só a minha carne tentando fazer algo que é do Espírito. E de repente o Espírito Santo falou: pare de orar pelos outros, ore por você. E eu pensando: peraí, eu não posso ser uma egoísta espiritual. Eu sou uma intercessora, eu sou uma sentinela. Eu fui treinada para orar por mim, por pessoas, por... Mas o Espírito Santo lembrou outra vez: pare de orar pelos outros, ore por você mesmo. E nossa, de repente eu começo: Deus, eu me apresento diante de Ti. Então, Senhor, obrigada, Deus, pela minha família. Deus disse: volte a orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por me fazer uma mãe. Deus, que o Senhor me faça uma bênção por meus filhos. Espírito Santo, volte a orar por você. Mas eu fiquei de pé. Eu disse: Deus, eu me levanto agora e eu oro por mim mesma. Eu me torno minha advogada em oração diante do Teu trono. Eu oro pela minha mente, eu oro pela minha saúde, eu oro pelas minhas emoções, eu oro pelo meu corpo, eu oro pelos meus passos, eu oro pela minha coluna, eu oro pelas minhas mãos, eu oro pelos meus pensamentos, eu oro pelo meu apetite, eu oro por isso, eu oro por aquilo, eu oro por aquilo, eu oro por aquilo outro, eu oro por... De repente disse: nossa, esse negócio é bom. Aleluia. Qual foi a última vez que você parou, não para orar pela tua família, não para orar pelas nações, não para orar pelos outros, mas para orar por você, se defender em oração? Se eu dizer assim: irmã, vem aqui, irmão, vem aqui, eu quero colocar minha mão em você, você vai confiar, porque vai: nossa, é uma mulher de Deus, é bênção. Mas você mesmo, talvez em algum momento, se você tiver que colocar a mão sobre você mesmo, você vai achar que essa oração não tem força. Você está em pecado. Porque se você que conhece a tua intimidade com Deus não confia na tua oração, alguma coisa está errada. Volte a orar por você. Segundo, volte a orar pela tua família. Alguns meses atrás, eu estou deitada e de repente eu vejo na cama: o meu marido não está. Eu pensei: meu Deus, onde é que está o meu espetáculo da natureza? O que aconteceu aqui? E de repente eu disse: eu vou procurar na casa, eu vou atrás para saber o que eu ouvi. Porque eu fiquei com frio, eu fiquei... aquele negócio, né, de mulher casada. Eu pensei: não. E quando eu chego na sala, eu ouço aquela voz. Meu Deus. Um homem, quando está bonito, é bonito. Mas um homem, quando está orando, dá licença, gente, é irresistível. Eu disse: que mistério é esse? Que mistério está acontecendo aqui? E começou a me subir os negócios. Eu disse: oh glória, oh aleluia. E eu queria ir lá. O Espírito Santo disse: não atrapalha, volta. Ele está num particular comigo, numa audiência. O que eu percebi? O que eu recebi? O meu esposo ficou numa vigília sozinho, só pela nossa família. Ele pegou, foi fazer uma vigília sozinho, só pela nossa família. E sabe como ele fazia isso? Ele pegou a túnica, colocou no ombro
ombro dele e ele começou a rodar a casa. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela minha casa, eu oro pela nossa casa. Eu te peço sabedoria para conduzir esse lar, essa família. O Senhor me confiou, me dê maturidade para pastorear o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos. Nos abençoe, entrego a saúde dela, entrego a saúde dos nossos filhos, entrego as nossas finanças, entrego nossos celeiros, entrego o nosso ministério, a igreja que pastoreamos, entrego isso, entrego aquilo outro, entrego aquilo, até de manhã, lutando pela nossa família. Que se levantem os homens que fazem uma vigília, não depende só da vigília da igreja, mas se levantam para dizer: hoje eu não vou dormir, hoje eu não vou reclamar, hoje eu não vou murmurar, hoje eu vou orar pela minha casa, hoje eu vou orar pela minha esposa, hoje eu vou orar pelos meus filhos. Volte a orar pela sua família. Não dependa só do propósito de oração da igreja. Você pode sim se envolver com o propósito da igreja, mas de vez em quando abra o propósito você sozinho. Ore pela tua família. E há homem que fala assim: eu não tenho palavras. Querido, existem homens que são muito bons negociando com empresários para fazer alguma coisa no banco. Essa capacidade de negociação que você tem com os homens da terra, você tem que ter para falar com o dono de tudo. Negocie espiritualmente pela tua família, porque em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se você não buscar ao Todo-Poderoso pela tua casa, não importa o tipo de negociações que você faça na terra, tudo será abalável e tudo terá prazo de validade. Homens, negociem com Deus pela vossa casa. Jejuem pela vossa mulher. Não reclame só por causa dela. Não faz isso, ela não é aquilo, ela não é aquele outro. Não lhe compare com a tua ex, com a tua aquilo, com aquilo outro. Em nome de Jesus, ora por ela. Profetiza na vida dela. Você tem autoridade. E tanto o homem quanto a mulher devem ter essa atitude. Queridas, quantas vezes você reclama do teu marido sem primeiro orar? E eu te garanto que se primeiro você orar, você nem terá mais tempo para reclamar. Porque na oração Deus já vai te convencer que quem muda o teu marido é Deus e não você. Por mais incrível que você seja, querida, você não é Deus. Quer resolver o problema? Vai orar. Quer resolver o problema? Profetiza. Para de sugerir coisas que você não ouviu de Deus para sugerir. Eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria... Cala a boca. Em nome de Jesus. Não fale coisa que Deus não falou. Por mais que você ame esse homem, tem alguém que ama mais esse homem do que você, é Deus. Fale com ele. Me lembro de uma vez que eu estava lá no culto, e num culto de destemidas de manhã, e orando, eram 5 horas, porque geralmente junto com a equipe de mulheres, nós dormimos no templo, e aí nos preparando já, para que nós possamos receber com muito amor. Então passamos a noite toda em preparação, 5 horas já estamos em oração, e começamos a receber a partir das 8 horas as mulheres. E enquanto estávamos naquele momento de oração, eu: Pai, em nome de Jesus, me ajude a ser uma esposa excelente, maravilhosa, isso, aquilo. Deus falou assim: Ruth, te ocorre que você está num culto que será oferecido a mim, e você só está me perguntando ou me pedindo para te fazer incrível para o teu marido? Aí eu disse: Deus. E o Senhor disse: me pergunta como eu quero que você faça as coisas para mim, como você tem facilidade de me perguntar como você deve fazer as coisas bonitinhas para o teu marido. E então eu estava lá, eu dizendo: Senhor, me ajude, Pai, a fazer as coisas para ti. Não, mas eu parei primeiro para dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Sabe o que é que Deus disse? Se você aprender a fazer as coisas para mim, você saberá fazer as coisas para o teu marido. Se você me agradar, o seu marido estará agradado com você. Se você me agradar, os teus filhos estarão agradados com você. Aleluia! Glória a Deus!
volte a perguntar. O coração do marido está na mão de Deus. O coração da esposa está na mão de Deus. Quer chegar no coração dela? Fale com Deus. E nós, pais, precisamos voltar a orar para os nossos filhos. As escolas não estão bem. Os lugares que eles frequentam não estão bem, queridos. Nós precisamos voltar a orar para os nossos filhos. Antes do teu filho ir para o colégio, coloca sobre ele a mão. Filho, em nome de Jesus, você está indo, eu declaro proteção sobre a tua vida, declaro temor, declaro alinhamento com a palavra de Deus, declaro que você será luz naquela escola, você será luz naquele colégio, você será bênção naquele lugar, em nome de Jesus, naquele curso. Por quê? Muitos pais estão formando os filhos para serem bons técnicos, bons profissionais, mas péssimos homens de Deus. Muitos pais estão comprando brinquedos, muitos pais estão fazendo balé, inglês, isso e aquilo, mas a criança sabe balé, sabe inglês, toca o instrumento, mas não sabe orar. É um bom técnico, um bom profissional, mas não sabe falar com Todo-Poderoso. O teu filho sabe falar com Deus? Muitos dos nossos filhos sabem todos os personagens de desenhos. Todos os personagens de desenhos. Crianças com telefones que dominam coisas que nem nós dominamos. Mas lhe fala assim, ora pelo alimento. Ai, 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 ai. Não sabe falar uma palavra. Filho de crente mundano. Mundaninhos. Por quê? Porque nós estamos negligenciando a vida de oração na vida dos nossos filhos. Muitos pais oram pelos filhos, estão sim treinando guerreiros de oração, mas muitos pais estão negligenciando formar filhos que oram. Os teus filhos sabem orar? Avós, os teus netos sabem orar? Sabem personagens bíblicos, sabem versículos bíblicos. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com programas para nós, que nós abandonamos a questão de olhar para os nossos filhos e perceber, sim, vamos formá-los para ser bons profissionais, vamos formá-los para ser bons técnicos, mas nós também iremos formá-los para serem homens de Deus. Porque senão são as pessoas que daqui a pouco estão trabalhando em bons empregos para conseguir dinheiro, para pagar psiquiatra, psicólogo, para pagar centro de recuperação. Se os teus filhos, pode subir, querido, e agita esse negócio. Se os teus filhos não te veem a orar, eles não vão orar, porque criança vê, criança faz. Qual foi a última vez que os teus filhos te flagraram orando? Me lembro de uma vez que eu estava orando e de repente o Daniel me ouviu, e ele foi no vizinho. Os vizinhos estavam a fazer muito barulho. E ele me ouviu orando. Ele foi no muro e ele disse, ei, pode fazer pouco barulho? A minha mãe está orando. Eu disse, guerreiro, meu filho, nasci, gerei. Aleluia. Os nossos filhos precisam entender que a oração é tão importante, que qualquer ruído lá fora tem que ser silenciado. Qual foi a última vez que você parou e disse assim, crianças, hoje não vamos assistir um filme, hoje vamos tirar um tempo de oração. Crianças, hoje não vamos fazer uma viagem maravilhosa, hoje nós vamos tirar um dia, vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pela nossa pastora, vamos orar pelo presidente da nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nações, vamos orar por uma certa cidade, vamos orar pelos vossos estudos, vamos orar pelo vosso futuro. Tudo que não é gerado no espírito, não se colhe no físico. Eu acho vergonhoso. E todos os dias eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Acho vergonhoso quando nós dizemos que somos cristãos, mas os nossos filhos não sabem falar com Deus. Estamos deixando a desejar. Filhas adolescentes que sabem sobre novelas, sobre séries, sobre programas, querem ir para a Disney, querem isso, querem aquilo.
mas não sabem orar. Filhos adolescentes que já começam a ficar, e muitos pais permitem, e não lá fora, mas dentro da igreja, permitem o rapaz de 14 anos com a menina de 13 anos namorarem e dormirem em casa, passar o final de semana, o mocinho na casa da mocinha, a mocinha na casa do mocinho, e os pais estão olhando, e eles ficam horas e horas no quarto sozinhos. Não estão orando com certeza. Famílias que não oram são problemáticas. Famílias que não oram. Você que já tem orado, continue orando, porque famílias que oram são saudáveis. Famílias que oram são alegres. Famílias que oram na simplicidade tem alegria, na simplicidade tem unidade, na simplicidade tem muita vitória, na simplicidade tem milagre. Qual foi a última vez que você se levantou e sozinha colocou a mão? Eu oro por mim. 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 Sem deixar que a tua mente bugue. Aleluia. Em nome de Jesus. Precisamos orar. O teu filho está apaixonado. Ore com ele, pai. Ei, filho, é assim, assim, assim. Ore com ele, vamos abrir. Deus vai nos confirmar. Se essa é a moça, caminhe com ele. Filho, vamos orar durante 14 dias. Ore com ele. Mãe, você está vendo que a tua filha está apresentando um comportamento de rebeldia. Ore com ela. Ore com ela. Caminhe com ela 10 dias. Caminhe com ela 14 dias. Filha, todos os dias, às 21 horas, antes de dormir, nós vamos orar. 30 minutos. Você ora 15, filha, eu oro 15. Os nossos filhos não sabem orar 5 minutos. Às vezes nem fecham o olho. E se eles nos veem não orando no restaurante, não orando dentro de casa, não orando na família, não orando nas nossas festas, muitas vezes nós nos contentamos em não fazer oração. Ei, se você já tem feito, continue. Mas se você não tem feito, hoje o Senhor passa com um chicote e te repreende, porque você está agindo como um mundano, mesmo dizendo que é cristão. Faça uma listinha lá em casa, como é que é? Revezem. Como é que é? É o revezamento. Na segunda quem ora é o teu primeiro filho. Na terça-feira quem ora é o outro. É o que? Escala, isso. Faça uma pequena escala. Aí todo mundo, hoje é meu dia, hoje é meu dia. E cada um dia faz um versículozinho e declara. É assim que o reino se mistura com tempero na lasanha, mulheres. É assim que o reino se mistura com a palavra. É assim que o reino se mistura com a salada. É assim que o reino se mistura com o arroz e o feijão. É assim que as nossas famílias serão estabelecidas na rocha. Aleluia! A oração é uma disciplina espiritual que tem se perdido. E nesta noite eu estou te dizendo, volte a orar. Volte a orar com intensidade, com fervor, sem contar o tempo. Volte a orar, sem falar aquelas palavras que você já decorou. Volte a orar, sem que seja uma oração confortável, mas uma oração que te desconforta, que te desestrutura. Uma oração que te faz suar. Uma oração que te faz ter comportamentos que você não consegue controlar. E de repente você diz, uou, é disso que eu sou capaz no Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Volte a orar sem controlar o tempo. Volte a orar até que a tua palavra, a tua boca não te obedeça mais. De tanto você descobrir que tinha tanta coisa dentro de você para falar com teu pai. Ore, 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 ore. Volte a orar até que a tua mente esteja convencida de que o teu problema não é maior do que o teu Deus. Meu Deus, meu filho, faz uma coisa assim mais rápida, em nome de Jesus, que eu já estou indo. Aleluia, aleluia.
Volte a orar até que o teu vizinho saiba. Se alguma coisa acontecer conosco, eu tenho um vizinho que ora, eu tenho uma vizinha que ora, eu tenho um vizinho do fogo, eu tenho uma família espiritual, eu tenho uma vizinha que quando ora, o céu abre, quando ora, Satanás recua, quando ora, o inferno não se aproxima. Eu declaro em nome de Jesus que nessa conferência Deus está levantando homens que vão defender as suas famílias, mulheres que vão defender as suas famílias em oração, com autoridade, com sabedoria, com coragem, com força, com... Só por cima do teu cadáver. Satanás quer se aproximar, ele pode, mas ele vai ter que passar por cima de você. E aquele que te guarda não dorme. É poderoso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do homem. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou cantar. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu clamo, tu se revelas, tu se revelas. Tu te revelas. Ore até que novos campos espirituais se abram para você. Ore até que você tenha uma experiência com Deus, de você ouvi-lo audivelmente. Ore até que você possa perceber dentro de você que alguma coisa está mudando, que você já não está mais lutando na força do teu braço, mas no poder do Espírito, na força do poder do Espírito, na força do poder do Espírito, em todas as áreas. Volte a orar com a mão levantada, de joelho, deitado, posicionado, na madrugada, de manhã, à tarde, no almoço, não importa, no café da manhã, mas volte a encher a tua casa com um ambiente de oração, que as pessoas quando chegarem, elas irão dizer, essa casa é diferente, alguma coisa que é diferente, esse lar é diferente, que os teus filhos vão dizer, pai ora por mim, mãe ora por mim, pai ora por mim, coloca a tua mão, me profetiza, porque quando você ora, as coisas acontecem. O Brasil não se construiu com intelectualidade. O Brasil tem se sustentado no poder da oração. O Brasil tem se sustentado no poder da oração. O Brasil tem se sustentado no poder da oração. Que não se calem as sentinelas, que não se calem aqueles que acordam de manhã porque perderam o sono na madrugada. Chega de dormir, eu vou orar. Chega de dormir, eu vou profetizar. Que se levantem aqueles que vão pegar a bandeira do Brasil, a bandeira do Paquistão, a bandeira de Angola, a bandeira, e começar a dizer, eu sou sentinela do Senhor, e por amor ao Brasil eu não me calarei. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, eu vou abrir a minha boca, eu não vou ficar calado, as coisas não vão ficar assim. Eu vou orar na UTI, vou orar no centro de recuperação, vou orar nos prostíbulos, eu vou orar. Quando tiver tudo bem, eu vou orar. Quando não tiver, eu vou orar. Mas calado eu não fico, eu vou lutar em oração. Tem coisas que eu não posso na força da minha influência, mas eu posso quando me apresento em audiência diante do Todo-Poderoso. Satanás, sai da minha frente, porque eu vou falar com meu Pai, e o meu Pai me ouve.
pode não respeitar quando você está com dor, mas Ele vai respeitar quando você abrir a tua boca para orar. Ele pode não respeitar a tua altura, mas Ele vai respeitar o teu timbre quando te ouvir a orar. Ele pode não respeitar que você é pobre, mas Ele vai respeitar quando Ele te vir falando com Deus. Ele pode não sair da frente quando você estiver calado, mas quando você abrir a boca, Ele vai ter que recuar. Onde tem oração tem solução. Onde tem oração tem resposta. Onde tem oração tem alinhamento. Onde tem oração tem poder. Onde tem oração tem autoridade. Onde tem oração tem porta aberta. Onde tem oração tem milagre. Onde tem oração morto ressuscita. Onde tem oração câncer cai. Onde tem oração paralítico anda. Onde tem oração cego vê. Onde tem oração tem milagre. Tu te revelas a mim. La manacasacata rabacheia, libro secata rabanagasaia. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Quando está doendo, tu te revelas a mim. Quando está tudo bem, tu te revelas a mim. Quando eu entendo o que está acontecendo, tu te revelas a mim. Quando eu não entendo nada, estou passando por algo que eu não gostaria, tu te revelas a mim. Tu te revelas. Quando a justiça dá um diagnóstico que me frustra, tu te revelas e acalmas o meu coração e me dás a convicção de que vai ficar tudo bem. Tu te revelas. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, quando ele ora, aquele homem quando ele ora, aquela mulher quando ele ora, mas quando ele ora, algo é diferente, algo acontece. Volte a ser a pessoa que as pessoas confiam na tua oração, te pedem oração, te mandam mensagem para dizer assim: ore por mim, porque elas te viram orando, elas se assustaram. Vas entrar num lugar antes de sentar, ore. Vai se hospedar num hotel antes de dormir, ore. Nessa cama de hotel você nunca sabe quem são as pessoas que entraram e saíram desse lugar. Ore, ore para que espíritos malignos não saiam e não contaminem a tua vida. Ore, você vai entrar num restaurante, já ore. Você vai fazer uma compra do mês, antes de tirar os itens do carrinho, coloque a mão, declare multiplicação, declare que está protegido, declare que nenhuma bactéria vai afetar a tua família. Ore por tudo, ore por tudo. Vai entrar numa boutique para experimentar roupa, primeiro ore, consagre cada peça que vai entrar no teu corpo. Ore por você, ore pelos outros, ore pela nação, ore. Porque oração é tudo e tudo é oração. Oração é tudo e tudo é. Me ajuda, oração é tudo e tudo é. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu ouvirei dos seus. Ore com humildade, ore com verdade, ore como quem está a falar com seu pai que está aqui à frente. Não ore como se Deus estivesse lá. Ele está aqui, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te conhece, Ele te entende. Ore. Segundo, jejum. O jejum é uma disciplina espiritual poderosa. Quando você vai fazer uma consulta médica para tirarem o teu sangue, te pedem para vir. Se até a ciência precisa do teu sangue puro, imagine a força do jejum contra o inferno. Aquilo pelo que você tem que orar, ore. Mas aquilo que você tem que jejuar, não ore apenas, ore e jejue. Existem situações na nossa vida que nós devemos orar, mas existem outras que nós devemos jejuar. Se
Deus está colocando no teu coração, começa um jejum, não ignora essa voz. Deus está te preparando para alguma coisa vai acontecer e você vai precisar jejuar para estar pronto para a notícia, para a situação ou para um desafio. Quando Deus te chama para um jejum, você não abre um jejum, você não jejua, você está dizendo assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando a situação chega, você não sabe como lutar, porque está fraco espiritualmente. Qual foi a última vez que você jejuou? E o jejum não é só para quando as coisas não estão bem. Você não tem que esperar jejuar e orar quando tiver com um problema, não. É principalmente quando está tudo bem, que você tem que manter a disciplina do jejum. Sabe por quê? Não é para esperar quando o problema chegar, é para se preparar para quando o problema chegar. Tem gente que quando está na luta, ora, jejua, vem na igreja, tudo que é culto está ali, tudo que é apelo está ali. Tem que apertar para você jejuar? Deus tem que te tirar alguma coisa que é importante para você jejuar? Não. Se você já tem jejuado, continue. Mas se você não tem jejuado, só espera para jejuar no começo do ano, jejua quando dá, jejua quando... Não, o jejum não pode faltar no nosso cardápio espiritual. Diga isso para alguém que está com você. Diga: no teu cardápio espiritual. Não olhe para mim, diga para alguém que está do seu lado, em nome de Jesus, irmãos, me ajudem. Diga para alguém que está contigo, lhe sacuda. Diga: no teu cardápio espiritual não pode faltar o jejum. Marcos 9:29 diz assim: há uma casta que só sai com jejum e oração. Nem tudo se resolve com oração, algumas coisas se resolvem com jejum. Tem que jejuar, porque o jejum, ele mata coisas dentro de nós. O jejum te mostra que você é ansioso quando não tem comida, que o teu corpo é mal educado, porque quando você tira o café a tua cabeça já dói. O jejum te mostra que você é mundano, porque você começa a descobrir o orgulho, o egoísmo, o lixo que está aqui dentro de nós. Volte a jejuar de uma maneira tão intensa que você vai começar o jejum achando que o problema são os outros. Você vai terminar o jejum na certeza de que o problema é você. E você vai dizer: Deus, me muda. Me muda, me muda, Deus, me muda, me muda, me muda, Deus, me... É fácil apontar para o outro, mas o Senhor está te dizendo assim: o jejum vai te mostrar que você tem que apontar para você. Eu assumo a responsabilidade. Quando eu jejuo, eu estou dizendo: Senhor, mata a minha carne. Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram enfrentar o rei Nabucodonosor, porque eles oravam e jejuavam. E no momento da chantagem, eles olham para o rei e dizem assim: ó rei, quanto a nós, não vamos te dar satisfação. Se Deus quiser nos livrar, nos livrou. Se Ele não quiser, bendito seja o nome dEle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo. Gente que jejua tem coragem. Gente que jejua não cai na chantagem de Satanás. Gente que jejua não se define por emoções. Gente que jejua não perde batalha, porque até naquilo que Deus diz não, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluia. Está doendo, jejua. Fala: Senhor, eu abro mão da minha fome física para dar lugar à minha fome espiritual. Mata, Senhor, cada lugar em mim que está cheio de mim mesmo, está cheio da minha vontade, está cheio dos meus desejos, está cheio da minha razão, está cheio dos meus... O jejum vai te fazer poderoso. Se a ciência respeita que você venha em jejum, para o teu exame sair puro, sem mácula. Imagine quando você diz: eu vou num exame espiritual. Sonda-me, ó Deus, Salmo 139. Conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau.
Gente que jejua não vai querer pregações onde só vão te dizer que você vai ter vitória. É mentira que você vai ter vitória sempre. Às vezes você vai perder e está tudo bem, porque Deus não perdeu o controle da tua vida. Quando você jejua, você vai dizer: eu perdi hoje, mas o choro dura uma noite. A alegria, ela vem pela manhã, porque Ele me prometeu que eu ia passar pelo fogo, eu não ia me queimar, eu ia passar pelas águas, eu não vou me afogar. Ele está comigo. Pode soprar o vento, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, porque nada nos separará do amor de Cristo. Pode se levantar quem for, quando Deus diz que você é vitorioso, você é vitorioso. Quando Deus diz que tem uma promessa, Ele tem uma promessa. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é competente. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei. Porque quando eu oro, e eu também vou jejuar, vou jejuar, vou jejuarei. E nós estamos acostumados a fazer, sabe o quê? Eu vou começar um jejum, eu vou tirar a Coca-Cola. Já deu, já chega disso. Você pode viver sem Coca-Cola, sem que isso precise ser um jejum. E no jejum você não tira o que você quer. No jejum você tira o que o Espírito Santo te manda tirar. É fácil tirar o que você quer, para depois você sentir o quê? Que maravilhoso que eu tirei uma Coca-Cola. Não. Eu vou tirar a novela. Não. Eu vou tirar o café. Ah, não. Ah, não. Isso é parte do propósito. A Bíblia nunca nos mandou tirar Coca-Cola. Isso é parte do propósito. E sabe uma coisa? Nós estamos sendo parte de um exército frágil emocionalmente, frágil espiritualmente. Tem batalhas que a gente está perdendo. Satanás está brincando na nossa cara, fazendo das nossas famílias, das nossas igrejas e das nossas nações um parquinho para suas brincadeiras, porque nós estamos ocupados tirando só Coca-Cola. Esther capítulo 4, ela olha para Mordecai e ela diz assim: fala para o povo, 3 dias e 3 noites eu não vou comer, eu não vou beber, e depois disso eu vou lá pedir que um decreto seja revogado, que uma sentença seja revogada. Se eu perecer, pereci. Eu morro no Senhor, mas eu não vou lutar como um fracote. Pastora, então não é nada a Coca-Cola. É alguma coisa. Só que não dá para fazer toda vez só Coca-Cola. Toda vez tira só Coca-Cola. Tire alguma coisa que realmente te afasta de Deus. Tire alguma coisa que realmente não te permite orar. Tire alguma coisa que realmente não te permite jejuar. Tire alguma coisa que tem o teu coração, a tua alma, o teu espírito, ao ponto de te perturbar, de você não sentir a presença gloriosa de Deus. O salmista no Salmo 42, ele vai dizer: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. E sabe por que ela diz isso? Por que o salmista diz isso? Porque quando uma corça encontra água e ela mergulha, ela libera um cheiro que despista o predador. Mergulha. Mergulha. Você pode mais. E o Espírito Santo quer fazer em você não apenas uma visitação. No começo do ano você está agitado em Cristo.
Você fala com Deus, Deus te ouve, você ora, você jejua. No meio do ano você já está fraco, está desanimado. No final do ano você está capengando e só esperando o ano terminar. Chega! Isso não vai mais acontecer com você. Você vai começar na velocidade do Espírito o teu ano. Você no meio do ano estará na velocidade do Espírito. E no final do ano você estará na velocidade do Espírito, profetizando um ano melhor do que o ano passado. E a vitória vai te alcançar. Não porque você é incrível, mas porque Deus ouve aquele que ora, que jejua e que se posiciona. E Ele vai te atender. Vou jejuar, vou jejuar, vou jejuarei. Vou jejuar, porque quando jejuo, talvez hoje mesmo tem coisas que estão acontecendo na tua vida, que você está só orando, e o Senhor está dizendo, não é só para orar, é para orar e jejuar. Nós temos grupos da família. Tem alguém com problema e todo mundo sabe. Ao invés de falarmos do problema daquela pessoa no grupo da família, vamos fazer jejum em família. Jejum em família. E todo mundo naquele certo horário, todo mundo entra. Vamos fazer uma oração pelo Meet, pelo Zoom, pelo WhatsApp mesmo. E vai oração. E vai 15 dias. Quem disse que Deus não vai operar? E eu quero caminhar para o final dessa reflexão. A terceira coisa e última é a santa escuta. A escuta santa. Jeremias 33:3 diz: te revelarei coisas ocultas e profundas que tu ainda não sabes. Já paraste para pensar o que Deus tem de profundo que Ele ainda não te contou? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio esse texto eu falo, Deus, me conta. Me conta. Eu já acordo assim, Deus, me conta um negócio. Me conta. Me conta. O que o Senhor me contou hoje já não vale. Me conta hoje. Deus, me conta. Aquele negócio profundo que o Senhor falou, me conta. Aquele negócio oculto, me revela. Me conta. Deus, me conta. Me conta sobre mim. Me conta sobre a minha família. Me conta sobre a nossa igreja. Me conta sobre a minha nação. Me conta sobre o futuro. Deus, me conta. Deus, me conta. E gente, não é que Ele conta mesmo? E de repente estou eu lá dizendo, Senhor, o Senhor tem razão. É isso. Deus, obrigada. É isso. Eu entendi. Tem coisa melhor do que ter informações privilegiadas? Eu não sei você, mas eu me sinto realmente a bebê de Deus. Eu sou mesmo a menina dos olhos de Deus. Eu não sei como você se sente diante do Senhor, mas eu me sinto extremamente amada por Deus, extremamente querida. Eu sou a última filha dos meus pais. Eu sou a raspa do tacho. Eu sou amada desde que eu nasci. Eu sei, meu Deus, eu sei me mover em amor. Apesar de todas as marcas doloridas que a vida me deixou, o amor de Deus sempre cobriu multidões de lacunas. Então eu sei amar. Eu sei amar. E eu me declaro. Quando eu amo, eu me declaro. Quando eu gosto, eu me declaro. Eu sei amar, eu sei me declarar, eu sei falar, porque o amor de Deus não me permite ser diferente. E eu amo pessoas que amam. Eu amo pessoas que declaram. Eu sou verdadeira. Eu amo pessoas verdadeiras. Então quando eu vou diante do Pai, e olha que eu sou órfã de pai, mas quando eu vou diante do Pai, e eu lembro do dia que eu estava orando, tinha acabado de perder o meu pai biológico. Eu estava à frente do espelho, estava a sair de um propósito. Eu iria pregar numa igreja à tarde, não teria tempo de tomar um banho, trocar de roupa com agilidade, com tranquilidade. E eu estava lá, peguei um desodorante e eu disse, Deus, em nome de Jesus, agora eu saí de um culto, eu vou para o outro. Senhor, eu estou suada, estou cansada, mas esteja comigo. Eu repreendo todo
do CCRCC. Aí eu comecei a rir, eu disse: Deus, toda catinga, Senhor, eu comecei a rir. E depois, quem fala de catinga na oração? Aí o Espírito Santo diz: uma filha fala com o pai sobre a sua catinga. Eu precisei perder o meu pai biológico para conhecer a paternidade de Deus. Não tenho dificuldade. Quando eu olho para Deus, eu não vejo só um Senhor, eu vejo o meu Pai. Deus é o meu Pai. E Deus me ama quando Ele me diz sim, me ama quando Ele me diz não. E eu aprendi a não fazer birra. Porque meninas fazem birra, mulheres fazem história. Meninos fazem birra, homens fazem história. Eu aprendi a ser a pessoa que faz história com Deus. Oh Deus, está doendo, mas Tu és o meu Pai. E eu sei que o Senhor vai dar um jeito. E todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então me ajuda, me sustenta. Está doendo, eu vou chorar, mas eu não vou parar. Eu vou confiar, eu vou depender, eu vou esperar. Porque no final eu vou Te glorificar mais uma vez. Então eu chego e falo: me conta, Pai, me conta. E sabes uma coisa? A sensação que eu tenho é que Ele vai me contar, porque Ele sabe que Ele pode me confiar segredos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Deus me conta segredos. Eu conto nas lives, eu conto em pregações, eu conto nos livros, eu conto os segredos, porque eu me tornei um pequeno cofre do Pai. É isso que Ele está fazendo conosco. Quando você ora, quando você jejua e quando você escuta de forma rendida, Deus te revela para você. Qual foi a última vez que você viu Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o cheiro dEle? Qual foi a última vez que você se sentiu no colo dEle? Qual foi a última vez que você sentiu na madrugada que Ele pegou a colcha e veio te cobrir? Para que o frio da vida não possa te perturbar. Ele não quer só ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Pai. Escuta. O Salmos 19 diz: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus fala conosco o tempo todo. Você ainda escuta Ele? Você tem que ouvir. Se você já tem ouvido, continue a ouvir. Se você não tem mais ouvido a voz de Deus e nem sabe como Ele fala com você, nessa noite você terá a oportunidade de dizer: Senhor, Tu és o meu Pai, volte a falar comigo. Ele quer te contar coisas ocultas e profundas. Meu Deus, não tem coisa melhor do que ter informação privilegiada. Gente que não depende dos jornais, não depende dos vídeos virais, mas quando está se movendo, porque ela se move em revelação. Quando sai uma notícia bombástica, ela fala: Deus já me mostrou, Deus já tinha me contado, Deus já falou, Deus já te... Oh, aleluia! Vou te ouvir, vou te ouvir. Ele fala de diversas maneiras. Ele fala através da palavra, Ele fala nos louvores, Ele fala nas circunstâncias. Até às vezes em telão na rua, você está andando, Ele fala com você. Frase escrita no ônibus, versículo no lugar. Ele confirma, Ele fala, Ele usa pessoas para falar com você. A santa escuta. Ouça sem negociar. Ouça confiando. Ouça entendendo que o que Ele tem para você é grande, é profundo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então eu quero orar pela sua vida nessa noite. E antes de eu orar, eu quero não só orar de uma maneira geral, mas eu quero fazer uma oração inteligente. Eu quero nessa noite fazer um apelo desafiador. Primeiro para você que talvez ainda não aceitou a Cristo Jesus e gostaria de aceitá-lo nessa noite. Tem alguém aqui que ainda nunca aceitou a Jesus, nunca fez a oração de aceitar a Jesus, e nessa noite diz: pastora, faz essa oração que eu quero aceitar ao Senhor. Porque é difícil falar com alguém que você não conhece e que não te conhece. Tem alguém que quer aceitar a Jesus?
Levante a tua mão, eu quero ver, eu quero orar por você. Não tem? O segundo apelo é para você que quer voltar para o Senhor e é tocado por essa palavra, e ela te toca profundamente, e hoje você quer voltar para o Senhor e quer voltar a orar, a jejuar e a escutar a sua doce voz. E talvez você que não estava afastado do Senhor, mas não tem conseguido orar, nunca mais jejuou e não tem conseguido ouvir a Deus. Eu quero te convidar. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui. E lembrando que, diferentemente de ontem, hoje eu não vou orar por ninguém depois desse culto. Não vou orar por ninguém. Eu vou orar agora. E se você não vir agora, depois eu não vou poder mais orar por você, porque essa oração de agora vale igualmente como a oração de depois. Então, se você estava pensando em me pedir oração depois, já pode desistir, vem agora, porque essa oração é para você. Que estava pensando em me pedir oração, já pode vir, porque eu quero orar por você agora. Você que não tem conseguido orar, você que não tem conseguido jejuar, você que não tem conseguido ouvir a voz de Deus, então está na hora de começar a dizer: Senhor, eu me posiciono. Senhor, eu me posiciono. E você já pode fechar os teus olhos e começar a pedir o que você deseja. Já pode fechar os teus olhos e encoste um pouco mais para cá. Se você quiser deitar no altar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser, você fica à vontade. Mas eu quero te convidar. Encoste mais um pouquinho, ainda tem gente chegando. Só gente que não tem conseguido orar, não tem conseguido jejuar, não tem conseguido buscar. E sim, gente que deseja ser batizado pelo Espírito, mas primeiro remover os entulhos. Abra a tua boca agora e comece a falar com Ele, exatamente como você se sente. Muito mais do que eu orar por você, vamos resgatar isso dentro de você. Sabe aquilo que o Espírito Santo me ensinou? Agora é a hora que você vai ser advogado de você mesmo, advogada de você mesmo. Abra a sua boca e deixa o Espírito Santo te guiar. Só comece a falar. Só comece a falar. Igreja, você que está aí, feche os teus olhos e faça a mesma coisa. Ore primeiro por você. Não seja modesto, não seja conveniente. Eu não sei o tamanho da tua fome, mas eu sei o tamanho da minha fome. Eu não vou fazer a tua oração, eu vou fazer a minha. Então se defenda em oração e comece a falar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor resgate a convicção no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Para um pouquinho os instrumentos, que se ouçam só as vozes agora. Você ainda ora quando o piano para de tocar? Você ainda ora quando a bateria para de tocar? Fale com Ele, como se tivesse só você e Ele. Como se tivesse só você e Ele. Vença aquele primeiro nível, entre no segundo nível e depois vá para o terceiro nível.
Espírito Santo, nos perdoe quando dependemos da bateria para orar, do piano para orar, do louvor para orar e de outros sons para orar. Isso tudo é muito importante, mas isso não vai determinar mais a nossa oração. Nós oraremos, Senhor, falaremos contigo como um filho que fala com o pai, como uma filha que sabe que é amada, como um filho que sabe que o seu pai ouve, como um filho que sabe que o seu pai não está distante, como uma filha que sabe que o seu pai está aqui. Nos perdoe quando negligenciamos a nossa vida de oração, nos perdoe quando negligenciamos, Senhor, a nossa vida de jejum, nos perdoe quando precisamos, Senhor, nosso corpo arrepiar, para então nos humilharmos e nos ajoelharmos. Nós estamos diante da tua presença nessa noite, estamos, Deus, sem emoção, Senhor, mas com a convicção e a obediência e a certeza de que tu és aquele que trabalha por nós, que trabalha conosco. Perdoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, quando não oramos mais como igreja, quando não oramos mais como nação, quando dependemos da oração do outro para poder orar também, da agitação do outro para poder. Se ele está lá, não tem problema. Você que está com alguém aqui, vai ao encontro de alguém. Você que está sozinho, segure a mão de alguém que está contigo aí. Não, você não vai indo na tua família, você fica aqui no piano. Você fica na nossa família, nós todos. Aleluia. Já encontrou a tua família? Olhe no olho. Se você está com o pai, se você está com mãe, olhe no olho. Olhe mesmo. Segura as duas mãos. Fique de frente. Se são 3 pessoas, segure as 3 mãos, os 3. Faz uma roda aí. Não quero ver ninguém sozinho, gente. Ninguém fica sozinho, gente.
Você que está aí sozinho, 2 a 2, olhe para um irmão. Os irmãos que estão aí, os 3, podem encostar um pouco no corredor. Olhe no olho da pessoa com quem você está. Não pare de olhar no olho. Continue olhando. Olhe no olho. Não desvie o olhar. Se você está desviando, se pergunte: por que eu não consigo olhar no olho da pessoa que eu estou olhando? Que eu estou com ela. Olhe no olho. Não pare de olhar no olho. Olhe no olho. A gente parou de orar porque a gente parou de se olhar no olho. A gente não está se vendo mais. É tanta correria, gente. É tanta agitação, gente. É tanta coisa por resolver. A gente parou de se olhar. A gente parou de se compreender. A gente parou de se aceitar. Não pare de olhar. Olhe no olho da pessoa com quem você está. O que é que você vê? Se você olhar direito, você não vai ver o outro, você vai se ver. Se veja no olhar do outro. E quando você se vê no olhar do outro, você ora pelo outro, como você gostaria que orassem por você. Você ora com amor, você ora com paciência, você ora com generosidade, você ora com paixão, e você ora com fogo, você ora com ousadia, porque você vê o que o outro precisa, porque você se viu no outro. Se quiser pedir perdão, já pode pedir perdão, por você não olhar mais, não contemplar mais. Ao ponto de muitas vezes, porque a gente não está vendo, a gente só critica, a gente já não elogia mais, a gente só reclama, a gente só aponta as falhas, a gente só aponta os erros na nossa família. Porque quando a gente não ora, a gente não consegue ver as qualidades, a gente só vê os defeitos. Quando a gente não olha, a gente não ora. E quando a gente não ora, a gente só vê o que não está acontecendo, ao invés de agradecer pelo que está acontecendo. Olhe o outro, olhe a outra. Se veja. Quando você olha, você escuta. Quando você olha, você sente. Quando você olha, você percebe. Isso é muito mais do que ir para o culto. É nesse momento, nesse olhar que tem cura. Nesse olhar tem cura. Nesse olhar tem vida. Nesse olhar tem renovo. Jesus nos olhou nos olhos e Ele falou: tenho compaixão deles. Enquanto você olha, antes de orar por essa pessoa, para a gente encerrar esse momento, primeiro agradeça por alguma coisa que essa pessoa representa na tua vida. E fale mesmo, fale assim: olha, eu quero te agradecer por isso e por aquilo. Pelo menos 3 coisas. Se você está com alguém que não conhece, porque essa pessoa sentou ao teu lado, agradeça, ainda que seja pelo fato dessa pessoa sentar perto de você, sentar ao teu lado. Agradeça pelo menos por 3 coisas. Irmãos que estão aí pendurados só olhando para mim, juntem-se a alguém e façam a dinâmica. O irmão que está com a camisa Gucci, conhece a irmã? Façam a dinâmica. Se não conhece, procura um leão. Tem um rapaz aí sentado, vai ao encontro. Jesus também quer usar a gente nisso, irmãos. Vamos nos mover, ninguém fica sem fazer. Eu vim de muito longe, cooperem comigo, obedeça e faça. Isso é bênção para a tua vida. Deus está operando. Antes de você orar, agradeça por alguma coisa. Agradeça por 2, agradeça por 3. Mas fale mesmo: oh, eu sou grato por isso e por aquilo.
Não aceita travar nesse momento. Não fique travado. Agradeça. Agradeça por alguma coisa com essa pessoa com quem você está. Se é teu pai, se é tua mãe, se é esposa, se é esposo, se é noivo, se é noiva, se é amigo, se é irmão, se é pai, se é mãe, agradeça. Se você já agradeceu, agora ore por essa pessoa. Ore por ela. Ore com amor. Ore com autoridade. Ore por ela como você gostaria que orassem por você. Vamos orar. Todo mundo vai sair daqui com uma oração. Ninguém fica sem orar. Ninguém fica de olho aberto. Em nome de Jesus, por favor. Senhor, nesse momento, nós estamos como famílias, ó Pai, como amigos, como irmãos, como igreja, como nação, diante da Tua presença, orando uns pelos outros. Existe amor nessas orações que estão a ser feitas agora, e eu declaro em nome de Jesus, no poder que há no Teu nome, que essas orações venham destravar agora, destravar cadeias, destravar ambientes, destravar destinos, destravar relacionamentos, em cada oração que está a ser feita agora, no nome de Jesus Cristo. Seja feita a Tua vontade, venha operar com autoridade, venha operar com ousadia, manifeste o Teu poder em cada oração agora, que nesse momento haja restauração de relacionamento, haja restauração de amizades, haja restauração de famílias, haja restauração do amor. Ó Espírito Santo, que o Teu poder venha, que a Tua glória venha, que a Tua graça venha, que a Tua misericórdia venha, toque os nossos corações, para que nós voltemos a olhar, Senhor, a olhar a Senhor Jesus Cristo, a contemplar a Tua graça, naquele que o Senhor coloca diante de nós. Eu oro por cada homem, cada mulher, cada abraço agora entre com Teu poder, cada abraço agora entre com Teu fogo, cada abraço agora entre com Teu Espírito. Restaura as famílias, restaura o amor, restaura a amizade, restaura a alegria, restaura a paixão, restaura o serviço, Pai. Restaura a vida de oração. Restaura a vida de oração. Restaura a vida de oração no casamento. Restaura a vida de oração na mesa. Restaura a vida de oração no quarto. Restaura a vida de oração nas empresas. Restaura a vida de oração nos trabalhos. Restaura a vida de oração nos locais. Espírito Santo de Deus. Se tem doença agora, sai agora, eu profetizo cura. Se tem alguma mulher que está tentando engravidar, agora eu profetizo vida. Que nessa oração o Senhor possa gerar vida. Espírito Santo, se tem alguém que pensou em desistir, coloca ânimo, restaura a alegria da salvação. Se tem alguém passando por uma situação difícil, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não para ainda, não para ainda, não para ainda, não para ainda. Esse momento é de intercessão. Não para ainda, não abra ainda o olho, não seja rápido, ore mais um pouco. Você está negociando com Deus uma vitória, você está negociando com Deus uma conquista, você está negociando com Deus uma mudança de chave, é virada de chave. Você está negociando com Deus. Luta mais um pouco, luta mais um pouco, guerreia mais um pouco, conquista mais um pouco, fala mais um pouco, fecha o olho mais um pouco, fala que Ele escuta, fala que Ele ouve, fala que Ele opera, fala que Ele se move, fala que Ele se manifesta. Toda potestade, todo demônio, tudo aquilo que não coopera com a vontade de Deus, tudo aquilo que não professa, sai agora. Toda dor, toda falta de perdão, toda falta de unidade.
Famílias que não oravam mais em línguas voltam a orar em línguas. Famílias que não oravam mais junto voltam a orar junto. Família que não conversava mais volta a conversar. Família que só ficava no telefone, hoje em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, dos líderes. Releva, yamaraba. Restaura a comunicação. Restaura a comunicação. Eu oro por cura, Senhor. Traga cura, traga cura, traga cura na alma, traga cura no corpo, traga cura no espírito. Eu oro por cura agora. Eu oro por cura agora. Sopra Espírito, sopra Espírito, arranca todo